Salve, salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal. Pessoal, o Vasco contratou aí o jogador colombiano Gustavo Torres e também anunciou hoje pela manhã a contratação aí do lateral direito, Léo, oficialmente contratado o lateral direito. Vamos falar desses reforços, também vamos falar da situação preocupante aí do Martim Benítez. Palmeiras tem um interesse no jogador, o Al Hilal, como a gente já falou, também tem um interesse e o Vasco já enviou a proposta está na mesa do Independiente e o Vasco aguarda a resposta do clube argentino se vai finalizar a permanência ou não do Martim Benítez. Também vamos falar aí da transmissão da Copa Sul-Americana, pessoal, que infelizmente não deverá passar no SBT. Bom, pessoal, já peço para você deixar o seu like, se inscrever aí no nosso canal, só clicar embaixo aí no inscreva-se, é de graça, amigo. Se inscreve aí, dá essa força pra gente chegar a 120 mil inscritos, falta muito pouquinho. Compartilhe com seus amigos vascaínos aí no WhatsApp, no Facebook, onde você quiser. Também peço para você ativar o sininho para você não perder nenhum vídeo postado aqui no nosso canal e ficar por dentro de todas as notícias do Vascão. Muito obrigado a todos os inscritos aqui do nosso canal, muito obrigado a todos aqueles que estão comigo desde o início, desde a época que eu mandava salve para todo mundo. Agora o canal tá ficando gigante, tá bem difícil mesmo da gente mandar salve, mas assim que eu conseguir me reorganizar, quem sabe a gente volta e manda aquele salvezão, um para cada um de vocês aí, como a gente fazia lá no início. Também peço para você, ó, me seguir lá no Instagram, @DaniloOliva, me segue lá para dar essa força também. Bom, pessoal, nós torcedores vascaínos ficamos eufóricos aí com a possibilidade da transmissão da Copa Sul-Americana pelo canal SBT, mas infelizmente até o momento o SBT ainda não entrou num acordo com a Conmebol e o jogo terá transmissão somente na Conmebol TV. Como eu já venho falando aqui nos vídeos várias vezes, é um sistema que você tem que entrar em contato aí com a sua operadora de TV por assinatura, ver se eles disponibilizam a Conmebol TV, a espécie de Premier das Américas feita aí pela própria Conmebol para transmitir jogos da Libertadores e também da Sul-Americana. E você tem que assinar esse pacote aí mensalmente para poder acompanhar esses jogos. Infelizmente o jogo não vai passar tanto aí no Sport TV, Fox Sports, ESPN, Esporte Interativo, nenhum canal aberto, o jogo só terá transmissão aí da Conmebol TV. E, infelizmente, o torcedor vascaíno vai ficar bem impossibilitado de assistir esse jogo, caso não consiga aí assinar esse pacote. Bem complicado, né? É difícil, né, pro torcedor. O Vasco já não ganha, e quando joga o torcedor tem até uma vontade para ver se o time vai melhorar, ver o Ricardo Sapinto treinando aí o time, ver se o time vai ter algumas variações táticas, vai ver se o time vai passar a jogar mais bola, e o torcedor fica meio que impossibilitado de assistir o jogo, tudo complicando aí pro torcedor não conseguir assistir a partida. E o torcedor que for mais esperto vai conseguir aí acompanhar pela internet aí nos piratão da vida, só digitar no Google aí jogo do Vasco ao vivo e você tenta achar, meu amigo, porque vai ficar bem complicado. Mas falando do jogo em si, o Vasco tem que vencer, dar uma resposta aí para nós torcedores e também para que, se quiser sonhar com o título da Sul-Americana, né, cara, tem que passar pelo Caracas, um adversário em tese mais fraco, mesmo estando jogando a Libertadores desse ano. É um time que, na minha opinião, é inferior ao Vasco, mas dentro de campo, como gosta de dizer, os jogadores são 11 contra 11 e não tem favorito, né? A gente vai ter que ver isso. A gente viu o Vasco passando sufoco com o Oriente Petroleiro, um adversário que em tese teria sido bem mais fácil para o Vasco se o Vasco tivesse jogado mais. E, infelizmente o Vasco passou muito sufoco, principalmente no jogo na Bolívia. Agora vamos pegar aí o maior time da Venezuela, um time tradicional, tanto na Libertadores, apesar de não fazer tão boas campanhas assim, mas quase todas as Libertadores eles estão jogando. Mas só terá dificuldade se esbarrar nos seus próprios defeitos. E a gente torce bastante para que o Ricardo Sapinto monte um melhor time aí e provavelmente ele deverá mudar a zaga, mudar a defesa, também pode mudar o esquema tático do Vasco e isso a gente só vai ter certeza amanhã quando a bola rolar e sair também a escalação do Vascão, que infelizmente o Germancano está fora e o Martim Benítez ainda não se tem uma certeza se ele ficará pelo menos no banco de reservas para a partida de amanhã. E deixa aí nos comentários o que você espera desse jogo, o Vasco voltando aí jogar pela Sul-Americana depois de muito tempo, né? Por causa da pandemia ficou parada a competição e agora vai enfrentar o Caracas e se classificar pode pegar aí o Sportivo Luquenho ou Defensa e Justiça da Argentina. O Vasco vai ter um pouquinho mais de trabalho caso passe aí do Caracas, porque são dois times um pouco mais cascudos, né? Sportivo Luquenho, time do Paraguai, e o Defensa e Justiça sempre tá jogando Sul-Americana. Time argentino sempre é complicado, independente se for time pequeno, se for time grande, sempre é difícil jogar com times argentinos. A gente tem um exemplo recente aqui no futebol brasileiro
de eliminações de um time que foi eliminado várias vezes por clubes pequenos da Argentina, como é o caso do São Paulo. Rodou para Talleres, rodou para Colón, rodou para própria Defensa e Justiça, e com certeza esses times argentinos são todos enjoados, e se o Vasco classificar, vai ter que estar mais encaixado se quiser passar mais de fase ainda na Copa Sul-Americana. Mas primeiramente, vamos focar aí no Caracas e torcemos para que o Leonardo Gil jogue bem com a camisa do Vasco, porque eu acho que a responsa no meio campo vai cair em cima dele, já que se o Martim Benítez não entrar, o Vasco não tem camisa 10, não tem um meio de criação, e provavelmente deverá jogar com o Andrei, o Leonardo Gil e o Carlinhos no meio campo, o Carlinhos um pouco mais adiantado. Vamos aguardar aí até os minutos iniciais da partida, ver como que vai ser a postura do Vasco dentro de campo e também a escalação do Ricardo Sapinto. Bom, pessoal, a situação do Martim Benítez ganha cada dia que passa mais um capítulo. Segundo o Alexandre Campelo, o Vasco já enviou a proposta para o Independiente e o próprio agente do jogador do Martim Benítez confirmou que a proposta agrada. Pode ser que tenha um desfecho positivo para o Vasco, mas tem aí na parada o Palmeiras, que tem um interesse no jogador, apesar de não ter feito proposta ainda ao atleta, tem um grande interesse, e o Al Hilal, que inclusive já notificou que pode cobrir a proposta feita pelo Vasco. Fato é que o Vasco tem a prioridade por ter um contrato com um jogador, né? No contrato diz que o Vasco, se pagar a cláusula de 4 milhões de dólares, 22 milhões de reais, o jogador é nosso. Mas se o Vasco não exercer essa compra e talvez oferecer menos para o time argentino, ficará bem complicado se tiver uma outra proposta na mesa do Independiente, né? Chegar o Al Hilal, oferecer 5 milhões de dólares, os caras vão vender ele pro time da Arábia Saudita. A gente fica no aguardo, o Campelo se diz positivo, se diz aí esperançoso que o Martim Benítez vai ficar no Vasco, e tomara que agora ele cumpra a palavra, que o jogador realmente permaneça no Vasco, e tomara que ele fique, né? O jogador quer ficar, o jogador caiu nas graças do torcedor devido também à carência de jogadores de qualidade do nosso time, né? O Vasco nos últimos anos sempre passou sufoco com os seus camisa 10. O último camisa 10 a gente tinha era o Bruno César, cara. Olha, pra você ver o nível que era a camisa 10 do Vasco, uma camisa tão histórica do Roberto Dinamite, dos maiores artilheiros da história do Campeonato Brasileiro, sendo entregue ao Bruno César, um jogador totalmente fraco que não tinha condição nenhuma de vestir a camisa do Vasco. Aí chegou o Martim Benítez, pós Bruno César, assumiu a camisa 10 e caiu nas graças do torcedor, devido, claro, às boas atuações e golaços que ele fez, né? Ele fez um golaço contra o Goiás e também aquele golaço contra o Atlético Mineiro, que infelizmente o Vasco saiu derrotado, mas foi um dos gols mais bonitos que eu vi nesse ano aí de 2020. Deixa aí nos comentários se você acredita que o Vasco realmente vai ficar com o argentino Martim Benítez, jogador importantíssimo aí para o nosso time, e vale sempre ressaltar que o Campeonato Brasileiro termina só em fevereiro, e ficar sem o Martim Benítez por 2 meses, o Vasco vai ter muito trabalho, pessoal. Por falar em permanência, jogadores também estão chegando ao Vasco. O Vasco oficializou hoje pela manhã a contratação do lateral direito Léo Matos. O Vasco que fechou a contratação do jogador de 34 anos, ex-PAOK da Grécia, estava há muito tempo jogando futebol europeu. Agora chega para ser o titular da posição e fazer o torcedor vascaíno não ficar louco com o Iago Pikachu vestindo mais a camisa do Vasco. Porque o Léo Matos chega para ser a solução, ele não chega para compor elenco, ele tem que ser a solução, cara. É a última cartada do Vasco contratando esse lateral, já que o time não está conseguindo jogar muito bem ali, tanto com o Caio Tenório e principalmente com o Iago Pikachu. Os dois entregaram nas últimas partidas do Vasco, e agora a gente torce para que o Léo Matos seja mais consistente e que consiga pelo menos fazer a dele, né? Não comprometer a equipe. Só dele não fazer isso já tá de bom tamanho, porque os dois laterais comprometeram, apesar de eu achar o Caio Tenório mais jogador, porque tem uma parte ofensiva muito melhor. E infelizmente o Iago Pikachu caiu demais o seu futebol, porque era um jogador importante. Até 2 temporadas atrás, 2018, tinha torcedor do Vasco pedindo a convocação dele pro Tite para levar o cara para a Copa do Mundo. Agora o jogador se encontra nesse ostracismo péssimo com a camisa do Vasco, doido para sair do Vasco com certeza, porque pelo que ele tá jogando, é jogador que não quer permanecer no clube, cara. A gente já tá cansado de ver jogador fazer corpo mole em todos os times aí do futebol brasileiro, que deve salário, o jogador quer sair, já tá muito tempo no clube, não tem mais graça ficar no time, pede para sair. Entende? Isso a gente já cansou de ver no futebol brasileiro, e agora pode ser que o Iago Pikachu esteja passando por esse dilema, e a gente torce para que o Vasco tente vender ele ou rescindir o contrato para ele sair do nosso clube. Muitos torcedores defendem o Iago Pikachu, mas quem assiste
assiste os jogos do Vasco sabe que ele não tem qualidade mais, cara. Morreu o jogador não consegue dar 2 passes, ele sempre erra, não consegue, é um jogador inseguro dentro das partidas, e isso compromete demais a defesa do Vasco, que está passando a ser uma das piores do Campeonato Brasileiro, e fatalmente o Vasco acabou entrando na zona do rebaixamento devido às péssimas atuações tanto do Thiago Pikachu quanto também do sistema defensivo do Vasco, porque o Leandro Castan está péssimo, chegando atrasado em todas as jogadas, fazendo faltas bobas. Com certeza o Ricardo Sapinto precisa trabalhar bem mesmo esse sistema defensivo para ver se esse time volta para os trilhos. E o Léo Matos chega para tentar aí ser realmente a solução, e a gente aguarda o Vasco registrar ele no Campeonato Brasileiro para quem sabe ele já entrar em campo no domingo contra o Goiás. Outro jogador que o Campelo anunciou ontem, falou que estava tudo certo, é o Gustavo Torres. Inclusive o jogador já viajou para o Rio de Janeiro para assinar aí com o Vasco. O empresário do jogador já disse que os exames dele já está tudo pronto e que o jogador só chega para assinar e jogar com a camisa do Vasco. Importantíssimo essa contratação, mais uma posição carente, atacante lá de campo. O Vasco não tinha isso no elenco. O Thales Magno está morto, cara. Parece que está carregando um caminhão de toneladas nas costas, e com certeza agora com a chegada de mais um atacante de lado pode fazer sombra e até mesmo ser o titular absoluto do time, porque a gente não quer ver reforços chegando para ficar no banco, como o Neto Borges chegou para ficar no banco do Henrique. Falar com outro ponta, o Vinícius está muito mal, ainda está muito verde para ser jogador do Vasco. Na minha opinião, ele tem que ser emprestado para algum outro clube aí da Série B ou até mesmo da Série A para pegar experiência, porque na minha opinião ele está muito fraco para ser jogador do Vasco ainda. E eu acho interessantíssima essa contratação do Gustavo Torres, atacante colombiano de 24 anos, com passagens aí por vários clubes na Colômbia e também na Argentina. Vamos aguardar aí o Vasco oficializar essa contratação. Ele já está viajando para o Rio de Janeiro e certamente será atacante do Vasco. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve no canal para fortalecer demais. Muito obrigado a todos vocês de coração. Forte abraço, saudações vascaínas a todos e tamo junto.